Dr. George Richter é um psiquiatra norte-americano que julga poder descrever sua experiência de viagem pelo além no livro que em 1980 estava em sua 8ª edição brasileira. O título do livro é Voltar do Amanhã, da editora nórdica. Na 4ª capa da obra, encontra-se um resumo do conteúdo respectivo nos seguintes termos: eu vi o céu e o inferno. Essa frase não foi retirada de nenhuma poesia, são palavras do Dr. George Richter, que resumem sua fantástica experiência. Ele morreu e 9 minutos depois, inexplicavelmente, estava vivo de novo. Em Voltar do Amanhã, o leitor percorrerá, junto com este psiquiatra norte-americano, os caminhos para além da vida. Foram 9 minutos, mas com a intensidade de anos. Vamos então, resumidamente, comentar as principais etapas desta viagem do psiquiatra, começando com sua saída fora do corpo. George, na juventude, quando era soldado do exército norte-americano, caiu em coma num hospital militar. Foi então que a experiência sensacional começou do seguinte modo no livro. Achava-me num quarto minúsculo, o qual eu jamais vira. Onde estaria eu? E como ali chegara? Levaram-me para a sala de radiografias e eu devo ter desmaiado ou qualquer coisa. Alguém estava deitado sobre a cama. Cheguei mais para perto. Tratava-se de um jovem de cabelos castanhos e curtos, imóvel. Mas aquilo era impossível. Eu acabara de saltar daquela cama. Por um momento, lutei com o mistério do que se passava. O autor não usa termos como alma e espírito, mas ele prossegue dizendo que esse núcleo incorpóreo de sua personalidade saiu assustado pelos corredores do hospital, interpelou os atendentes que encontrou, mas de nenhum recebeu resposta. Afirmou que vivia em outra dimensão, até que finalmente voltou ao seu cubículo de enfermo. Em outro trecho, o jovem George então tomou consciência de que estava morto corporalmente, mas vivo em seu ser desencarnado. Nesse momento deu-se o seguinte fenômeno. Começou a operar-se uma mudança na luz do quarto. De repente, percebi que se havia tornado mais brilhante, muito mais brilhante do que fora. O brilho aumentava, vindo de parte nenhuma, parecendo resplandecer ao mesmo tempo por toda parte. Brilhava tanto que chegava às raias do impossível. Era algo como se 1 milhão de maçaricos ardessem a um só tempo. Finalmente a luz se identificou. Percebi não se tratar de luz, mas de um homem que ingressava no quarto. Coloquei-me de pé. Enquanto fazia, lá eclodiu a certeza estupenda. Você está na presença do Filho de Deus. Se tratava do Filho de Deus, então seu nome era Jesus, mas não meu Jesus dos meus livros da escola dominical. Este era gentil, terno, compreensivo e provavelmente um tanto ou quanto débil. Aquela pessoa era o próprio poder, mais velho do que o tempo e, no entanto, mais atual do que ninguém que eu já houvesse encontrado. E, acima de tudo, eu sabia que aquele homem me amava. Muitíssimo mais do que poder, era amor incondicional o que emanava dessa presença. Esse amor conhecia cada aspecto negativo do meu ser, as altercações com a minha madrasta, meu temperamento explosivo, os devaneios sexuais que jamais pude controlar, cada pensamento e cada ação maus e egoístas. Desde o dia em que nasci, tudo isso ele conhecia e aceitava-me tal como eu era e do mesmo modo me amava. Em uma outra parte do livro, a pessoa que George identificava como Jesus Cristo concedeu-lhe a possibilidade de rever toda a sua vida passada. Centenas, milhares de cenas sucederam-se,
todas iluminadas pela luz clarividente, uma existência em que o tempo parecia ter cessado. Em circunstâncias normais, uma simples olhadela em tantos eventos tomaria semanas e eu sequer tinha a sensação dos minutos passando. Foram evocados episódios do meu tempo de curso colegial, datas, exames de química, melhor tempo da escola na corrida de 1 milha. Revi o dia em que colei grau, minha admissão à Universidade de Richmond. A pergunta estava implícita em cada cena, parecendo ter sua origem na luz cheia de vida ao meu lado. Que fez você da sua vida? Nenhuma condenação vinha da glória resplandecendo à minha volta. Ele não censurava nem reprovava, simplesmente me amava. Aquilo tudo era uma prova do seu amor. Ele permanecia aguardando minha resposta, a pergunta ainda em suspenso no ar ofuscante. Que tem você para me mostrar daquilo que fez com a sua vida? Percebemos que após este exame de consciência, Jesus nada condena. Mesmo assim, George consegue enxergar o que ele fez de bom e o que ele fez de ruim. Após este acontecimento, começa uma longa viagem rumo ao que parece ser o inferno. Com um estremecimento, notei que nos movíamos. Eu não tinha consciência de haver deixado o hospital. No entanto, ele não estava à vista. Parecia que estávamos bem alto sobre a terra, juntos em direção ao longínquo ponto de luz. Estávamos alto, deslocando-nos com rapidez. O ponto distante ganhou as dimensões de uma grande cidade, na direção da qual estávamos descendo. A luz conduziu-me para dentro de um bar, churrascaria, sujo, perto do que parecia ser uma grande base naval. Uma porção de pessoas, marinheiros em sua maioria, faziam uma fila de dar voltas dentro do estabelecimento, enquanto outras socavam as botas de madeira na parede. Alguns poucos tomavam cerveja, mas a maior parte parecia beber uísque tão rápido quanto rápidos pudessem ser os 2 suados garçons. Observei então uma coisa chocante. Uma parte dos homens que estavam de pé dentro do bar pareciam incapazes de levar os drinks até os lábios. Seguidamente, tentavam agarrar as doses ao alcance da mão. Estas, porém, passavam através das canecas, do balcão de madeira de lei e até mesmo dos braços e dos corpos dos beberrões à volta deles. Faltava a cada um desses indivíduos a auréola de luz que circundava os outros. Os vivos não podiam ver os desencarnados em sede desesperadora, nem lhes sentir o empurra-empurra frenético para chegar até aqueles copos. Eu pensei que já tivesse visto bebedeira grossa nas festas de congraçamento em Richmond. Todavia, o jeito pelo qual civis e militares se comportavam ali batia todo o resto. Vi quando um marujo ainda moço se ergueu cambaleante de um tamborete e deu 2 ou 3 passos, estatelando-se no chão. 2 dos seus companheiros abaixaram-se e começaram a arrastá-lo para longe da aglomeração. Depois de ter contemplado o inferno com tais descrições, George é levado a ver o céu. Saímos no parque silencioso, onde reinava sadia expectativa. Depois entramos num edifício abarrotado de maquinário tecnológico. Dentro de uma estranha estrutura esférica, um estreito giral levou-nos até sobre um reservatório de alguma coisa que parecia ser água comum. Entramos e saímos de lugares que se assemelhavam a gigantescos laboratórios, bem assim no que poderia ter sido alguma espécie de observatório espacial. E à medida que prosseguíamos, meu estado de estupefação crescia. Senhor, especulei, será isso o céu? A tranquilidade, a reverberação luminosa, tudo era seguramente celestial. Também o eram a ausência de self e de ego. Quando esses seres estavam na Terra, acaso ultrapassaram desejos egoísticos? Sim, eles os ultrapassaram e continuaram a ultrapassá-los.
Naquela atmosfera concentrada e ansiosa, a resposta brilhou como a luz do sol. Foi então que a infinita distância, longe demais para ser registrada por qualquer tipo de visão de que já ouvira falar, foi então que divisei uma cidade, cintilante, aparentemente sem fim, brilhante o suficiente para se impor à distância inimaginável que mediava. A claridade parecia originar-se das próprias paredes e ruas desse lugar e de seres que eu sabia estavam se deslocando por ela. Para ser mais preciso, a cidade e tudo o que a integrava parecia ser estruturado em luz, do mesmo modo que a figura ao meu lado. Até aquele momento eu não havia lido o Apocalipse. Fiquei de queixo caído diante daquele remoto espetáculo, imaginando quão brilhantes deveriam ser cada prédio e cada habitante para se fazerem vistos a tantos anos-luz de distância. Seriam aqueles seres resplandecentes, pensava eu maravilhado, os que haviam conservado Jesus como centro de sua vida? Estaria finalmente contemplando os que o teriam procurado em tudo, os que nisso se haveriam empenhado tanto e com tal proficiência que se haviam assimilado a ele, penetrando a sua própria forma? O texto prossegue com o retorno de George à Terra. Mal propusera a questão e duas das figuras radiosas como que se destacaram da cidade, vindo ao nosso encontro, arremetendo através daquela infinitude na velocidade da luz, mas na mesma proporção em que eles vinham em nossa direção, nós nos afastávamos até mais rapidamente. Aumentou a distância, a visão esmaeceu. Mesmo que eu exclamasse em protesto de angustiosa frustração, e conquanto fizesse, sabia que minha visão imperfeita não reunia condições para, senão por um átimo, reter um quê daquele céu verdadeiro, supremo. Ele me havia mostrado tudo que eu mesmo tornara possível. Agora estávamos muito longe, deslocando-nos velozmente. De repente, paredes fecharam-se à nossa volta e tudo ficou tão estreito, tão à semelhança de uma caixa, que levou alguns segundos até que eu reconhecesse o pequeno quarto de hospital de onde nos afastáramos ao que parecia ser uma vida. Jesus ainda se erguia ao meu lado. Caso contrário, a consciência não poderia ter suportado a transição do espaço infinito para as dimensões cubiculares daquele quarto. Nos meus pensamentos, a cidade gloriosa ainda faiscava e incandescia, acenando e atraindo-me. Notei com total indiferença que havia um vulto deitado sob o lençol, na cama que quase tomava o quarto minúsculo. O livro continua com George tentando se adaptar à sua vida reencarnada no mesmo corpo. Logo, não se trata da reencarnação defendida pelos espíritas. Enfim, resumidamente, esse é o relato da viagem do soldado norte-americano, que mais tarde se tornou psiquiatra. Tal história parece impressionante e nos cabe simplesmente analisá-la. Na verdade, se trata de, no máximo, uma revelação particular mal traduzida, mal interpretada e com incorreções, onde tais descrições antropomórficas, que nada mais são, no caso em questão, do que os pensamentos humanos de George atribuindo características, percepções e sentimentos também humanos a realidades espirituais. Tais descrições antropomórficas estão muito presentes nestas visões. No entanto, como já dito, a história relatada pelo psiquiatra possui muitas inconsistências, principalmente pela insistência literal das visões. Afirmar que tais visões representam algo que existe exatamente da forma como foram vistas
é brincar com as realidades espirituais. Primeiro, nota-se que nenhum telescópio dos mais possantes jamais descobriu no espaço um panorama urbano semelhante ao que o soldado norte-americano diz ter contemplado. Verdade é que, para evitar qualquer objeção, Ritchie imagina a Cidade Santa posta à distância inimaginável, o que não tem nenhum cabimento. A Jerusalém Celeste de Apocalipse 21 é uma cidade simbólica, cuja configuração dificilmente pode ser reconstituída. Não pode ser tomada ao pé da letra como se fosse o céu prometido aos justos e aos fiéis. Segundo, todo ser humano traz em seu inconsciente categorias inatas ou arquétipos relativos a valores fundamentais: felicidade, vida, maternidade. Assim, Ritchie terá descrito o céu segundo os modelos que um homem de uma civilização ocidental poderia conceber: alta tecnologia, imensa biblioteca, música segundo tonalidades inexistentes na Terra, como na página 65 do livro. Um africano ou um asiático teria projetado o além segundo modelos de sua própria civilização. Assim como no segundo argumento, o inferno é concebido como uma nova edição dos lugares e das maneiras que ocasionam e caracterizam o pecado. Na verdade, o inferno não é um lugar material, mas é um estado de alma marcado pela grande frustração de haver perdido o único bem que dá sentido à vida humana: Deus, o único bem trocado por prazeres passageiros, por centavos e bens efêmeros. A figura de Jesus no livro é a de um homem de luz, o que não traduz nem de perto a imagem real do Senhor Jesus. No texto, ele é somente amor, um amor com A minúsculo, que ajuda a cada um a reconhecer com sinceridade os feitos de sua vida na terra, sem, porém, censurar ou reprovar. Está longe de ser um juízo particular e nem poderia ser. Afinal, George não morreu realmente. Esta concepção pode insinuar um Jesus bonachão, segundo imaginam alguns cristãos mal orientados. Um Deus que tudo perdoa e não ensina a rejeitar o pecado completamente. Jesus é sim amor, com A maiúsculo. Amor que ama o pecador, mas odeia o pecado. Amor que ensina, exorta e ajuda o pecador a se afastar dos pecados e buscar a santidade. As chamadas experiências de quase morte são fenômenos de difícil interpretação. Algumas produzem possíveis visões que se encaixam perfeitamente às realidades espirituais ensinadas por Jesus, como céu, inferno e purgatório. Outras destoam um pouco dos significados reais destas mesmas situações espirituais, talvez como resultado da má interpretação feita destas mesmas visões. E existem aquelas que nada mais são do que traduções inconscientes da luta do próprio ser humano pela sobrevivência. Devemos verificar, antes de mais nada, os frutos destas experiências, se as visões oriundas destas experiências, por exemplo, nos informam algo que as legitimam. Curas milagrosas quando a pessoa volta do coma são assinaturas divinas muito convincentes, por exemplo, mas nem sempre acontecem. De qualquer forma, não devemos confundir tais experiências com viagens astrais de cunho esotérico e espírita, e nem taxá-las de completamente autênticas. No máximo, devemos meditar sobre tais situações, fazer um exercício doutrinário, comparando-as com os ensinamentos de Jesus sobre as últimas coisas: céu, inferno, purgatório, juízo particular e final, sobre escatologia, melhor dizendo, e não transformá-las em certezas da fé, mas em oportunidades
para uma reflexão mais profunda sobre tais assuntos. No caso em questão, segundo a fé cristã, e George Hitzer é cristão, o além é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração do homem jamais percebeu, como está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 9, o que exclui a concepção de uma vida póstuma configurada a um mundo semelhante ao material, apenas revisto, melhorado e aumentado. Esta é, na verdade, um conceito esotérico e espírita. A Jerusalém Celeste é, neste aspecto da literalidade, o oposto do que prega o Espiritismo, pois se trata da comunhão definitiva com Deus, onde a alma é preenchida com conhecimento absoluto e com a plena felicidade. As visões de George não podem ser traduzidas ao pé da letra. Sua transcrição está cheia de imprecisões e achismos pessoais do próprio George, e por isso devem ser apenas objeto de estudo e de reflexão, não podendo ser consideradas provas inequívocas, absolutas das realidades espirituais. Existem, aliás, visões escatológicas de beatos e de santos cristãos, muito mais profundas, embasadas e legitimadas, ainda que sejam frutos de revelações particulares, como a de São João Bosco e de Ana Catarina Emeriti. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fique com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.